We're the people who do this. We're the people who do this. Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Hoje eu estou aqui com o Douglas Reis, engenheiro, especialista em Inventor, para apresentar o segundo webinar de uma série sobre a gestão da manufatura na nuvem, né? A gente já fez um webinar e temos mais um. Então, agradeço ao Douglas por preparar este webinar e à ETC Brasil, representados pela Bruna e Natália, que nos proporcionaram essa conexão com a Coolmaker. Então, Douglas, boa tarde. Obrigada. Passo agora a palavra para você. Opa, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Natália, Bruna, todos da comunidade. É um prazer estar aqui. Apesar de eu ter iniciado minha vida com CAD, passado também por Inventor, hoje nós vamos falar do Fusion, que é um elemento que vem fazendo a sua trilha, né, dentro das formações aí. E quem tem conhecimento de outros softwares vão perceber que nós estamos diante de um software muito poderoso no que se tange a projetos, a processos e integração de outras plataformas, como, por exemplo, o Inventor, entre outros softwares de modelagem e de engenharia. Então, a nossa proposta hoje é mostrar um pouco dentro do Fusion 360, que é um software destinado para diversas soluções, e uma delas é a simulação aplicada a processos de ganho, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre como funciona a engenharia de simulação, como que eu posso conectar a engenharia de simulação dentro de ganhos, né, que é o que as empresas buscam de uma forma geral, e para que a gente possa trabalhar esse tema, a apresentação minha, né, eu já tenho uma experiência em mecânica, em manufatura, em projetos já de mais de 40 anos, né? Comecei com CAD, comecei com prancheta, né? Comecei com prancheta, nanquim, CAD, praticamente quase todos os softwares de modelagem de projetos de mecânica eu já tive oportunidade de manusear, mas eu tenho nos últimos 12 anos, 12, 13 anos, me dedicado a entender e implementar o Fusion 360 e sempre fazendo uma linha do tempo e vendo como ele pode se integrar com outras soluções, como ele pode complementar outras soluções. Então, é com essa expertise aí que eu tenho trabalhado, tenho me dedicado na especialização, na formação e, acima de tudo, em implementações. Tenho uma relação muito próxima com o mercado de trabalho, através de consultorias, de algumas instituições nacionais, algumas empresas de pequeno e médio porte. Então, é com essa experiência acumulada que eu vou tentar colaborar com algumas informações e, de repente, até ajudar em algumas tomadas de decisão. Então, nós vamos hoje, dentro do nosso tópico, falar de 5 elementos que conectam muito com a realidade do Fusion 360 e, acima de tudo, estão muito alinhados com tudo aquilo que a gente tem vivido dentro do mundo do mercado corporativo e dentro das realidades e das formações. A gente tem percebido que as duas pontas que fazem esse processo acontecer ainda estão extremamente desnutrida de informações e de conhecimento para poder fazer essas conexões. Quais são essas duas pontas? A educação, né, a formação que se tem hoje de técnicos, de engenheiros, de profissionais da área, não tem ainda um domínio muito pleno ou uma consciência da importância desse tipo
de ferramenta que eu estou falando, que é o Fusion 360, para esses 5 tópicos, e as empresas, principalmente de pequeno e médio porte, também não têm a noção e ainda não têm a sensibilização que esses elementos, apesar de serem nomes extremamente bonitos, extremamente impactantes, eles não estão associados a altos custos, eles não estão associados a um nível de complexidade muito grande para sua implementação, coisa que acontecia no passado, ou seja, são elementos que as empresas podem usufruir desses recursos para melhorar diversos processos, entre eles o produtivo. Então, nós vamos falar um pouco da gestão em nuvem, tá? Como que se faz esse processo, como que um software pode trabalhar e ajudar. Manufatura de protótipos, vamos também passar um pouco sobre esse tema. Falar um pouco de modelagem paramétrica e orgânica, onde está a grande virada de chave em termos de desenvolvimento de produto e de aceitação de produto junto ao mercado de trabalho, a engenharia de simulação e um pouco da inteligência artificial e a engenharia. Quando nós falamos desses 5 temas aqui, com certeza, se a gente envelopar tudo isso dentro de um único, dentro de uma única caixa, dentro de uma única embalagem, a gente pode colocar na capa ou na tampa dessa embalagem produtividade. Com certeza, esse é o tema. E quando a gente fala de produtividade, nós estamos falando, né, tudo isso dentro de um contexto mais detalhado. Então, vamos começar com a primeira parte, que para mim ser produtivo, eu tenho que ter, dentro dos processos, ganho de velocidade de informação, qualidade na informação e, acima de tudo, rapidez na tomada de decisão. Então, para mim, poder trabalhar para que as empresas consigam ter esses 3 elementos acontecendo de forma dinâmica, de forma equilibrada, né? Acesso à informação, a qualidade da informação e o tempo de tomada de decisão, eu hoje não consigo ter nada mais apropriado do que trabalhar com as pessoas conectadas dentro da mesma plataforma, dentro do mesmo da mesma linha de pensamento. Seria, fazendo uma analogia, como se nós reuníssemos uma quantidade muito grande de profissionais num auditório, num meeting, num fórum, que era o que acontecia assim, muito no passado, e começasse ali a discutir algumas soluções. Só que mesmo ali, naquelas discussões que ocorriam, ações deveriam e normalmente aconteciam após aquele processo, e aí essas ações que aconteciam após esse processo nem sempre estavam alinhadas com aquilo que foi ajustado. Então, não tem como eu atender esses 3 pilares se eu não trabalhar dentro do conceito de conectividade. Hoje, quando a gente fala de tomada de decisão, estar conectado, estar alinhado de forma em tempo real, em real time, com as pessoas que estão fazendo parte do processo, seja através de informação, seja através de manipulação dessas informações, seja na tomada de decisão através dessas informações, todos têm que estar alinhados no mesmo patamar e na mesma velocidade. Então, o crescimento da informação em nuvem, o crescimento da informação e, acima de tudo, a qualidade dessa informação que se ocorre hoje dentro de sistemas não físicos, né, que a gente chama de sistemas online, sistemas conectivos, me ajuda muito. E aqui eu já começo a ter o meu primeiro ganho de produtividade. Se eu tenho processos conectados através de um elemento virtual, que é a nuvem, que é a internet, que é os sistemas de comunicação, às vezes por satélite, alguma coisa nesse sentido, eu não preciso ter aquele aglomerado de pessoas pensando junto, andando junto no mesmo espaço. Eu amplio muito esses processos. Então, estar conectado em nuvem me facilita nesse primeiro processo, que é na tomada de decisão e na qualidade dessa decisão, visto que todos estão
teoricamente, alinhados da mesma página. Esse é o primeiro ponto interessante. Então, eu ganhei muita produtividade nesse sentido, coisa que não acontecia ou não acontece nos modelos que não trabalham em nuvem. Quando eu não trabalho em nuvem, eu tenho todo um fluxo de processo e a comunicação ela vai se modificando de acordo com o interesse, às vezes, ou o nível de interpretação das pessoas. Aqui não. Aqui eu consigo ter um fluxo muito grande de informação num tempo muito pequeno. Segundo aspecto que nos ajuda muito na produtividade, quando a gente fala de conectividade, são registros, né? Tudo o que eu faço dentro de um conceito conectado, seja em nuvem, seja em servidor, seja em satélite, eu tenho a rastreabilidade do que foi feito. Então, quando ou se eu precisar fazer qualquer tipo de adequação ou ajuste, fica muito mais fácil o aspecto de rastreabilidade. Então, só nesse primeiro pilar, trabalhar em nuvem, trabalhar conectado, me dá um ganho muito interessante. E o terceiro elemento que se enquadra dentro do ganho de produtividade, dentro do fator trabalhar conectado, é o fato de você não ter a necessidade de ter equipamentos muito complexos. Eu não preciso ter servidores extremamente robustos e dedicados para trazer tecnologia para dentro do meu processo, para trazer tecnologia para dentro da minha fábrica, dentro da minha manufatura. Com isso, eu passo a ter elementos ou dispositivos mais leves, consequentemente mais acessíveis, e isso me facilitou muito e muito mesmo durante um dos períodos mais críticos de onde foi o divisor de água de você ter a necessidade de trabalhar conectado e não conseguir trabalhar não conectado, que foi durante a pandemia. Imagine se nós não tivéssemos esse conceito com o Fusion 360 de trabalhar em nuvem. Com certeza, na pandemia, não teria como cada um de nós que eu falo que estavam trabalhando dentro de um ambiente corporativo, pegar um servidor ou pegar um computador robusto de uma empresa, levar para a nossa casa e fazer o trabalho dali. Até porque, primeiro, que você precisaria de vários computadores robustos, porque quase, né, quase não, todo mundo ficou em casa. Então, não existiria recurso físico para fazer isso. Segundo, que foi uma coisa meio que abrupta, né? Então não dava tempo de pegar e fazer todo esse processo. Então, esse foi um ponto muito positivo nesse sentido. Tiveram empresas e tiveram processos e gestões que praticamente não pararam durante a pandemia decorrente dessa adequação que eu disse para vocês. Então, em termos produtivo, trabalhar em nuvem é o primeiro ponto que acho que fez uma grande mudança. Segundo aspecto que nos ajuda quando se fala de produtividade. Depois eu vou detalhar um pouco mais alguns desses, até mostrar alguns elementos, é a interlocução que eu passo a ter com diversos tipos de devices, diversos tipos de dispositivos. Esse também foi um avanço muito grande, porque se eu trabalho em nuvem, aí uma coisa está muito ligada à outra. Se eu trabalho em nuvem, eu consigo fazer praticamente o acesso só de informação e eu não faço processamento de dados nos dispositivos. O processamento de dados é feito no servidor. Então, se eu criar uma linguagem de comunicação ou uma plataforma de comunicação que seja compatível com o meu programa, eu passo a conseguir gerar interações em diversos tipos de dispositivos. Obviamente, dependendo do tipo de dispositivo que eu esteja utilizando, o nível de informações, de edições, de autonomia para mexer na estrutura se torna maior. O que eu quero dizer? Poxa, se eu tenho que desenvolver um projeto praticamente do zero, é muito mais fácil, de repente, desenvolver num notebook, num computador de torre, né, do que eu de fazê-lo ou determinar em um celular ou num tablet. Mas eu crio relações extremamente importantes. Então, eu posso trabalhar o conceito mais básico, mais robusto no meu notebook, jogar para um tablet ou um celular,
fazer algumas adequações, fazer algumas edições e fazer a interlocução reversa. Como eu posso também ter softwares que trabalham dentro de processos de modelagem matemática pesada, trabalhando com processamento em nuvem, e eu ter praticamente uma relação quase que instantânea com os resultados que eu poderia obter sem a necessidade de voltar para uma máquina tão robusta. Ou seja, essa portabilidade que se tem dentro de vários devices, vamos chamar assim, me ajuda muito no aspecto produtivo. Mas de que forma, Douglas? Você imagina que eu estou trabalhando numa empresa e essa empresa eu estou desenvolvendo um projeto e de repente numa visita em loco dentro da planta da empresa ou dentro de uma área de atuação de manufatura, eu observe no produto ou na peça que eu estou desenvolvendo algumas alterações que devem ser feitas ou alguns ajustes que eu tenho que fazer. Se eu tiver em loco dentro dessa área e eu estiver com acesso de um tablet, de um celular, através da conectividade que eu faço no Fusion, e aí eu tenho o A360, que é uma plataforma de conectividade muito interessante, eu consigo já, em tempo real, passar essas informações, passar essas adequações que eu tenho que fazer direto para o pessoal de engenharia. Então, ter conectividade e ter essa flexibilidade de trabalhar dentro de devices diferentes, isso ajuda bastante no processo produtivo. Lembrando-se que antes de eu ter esse tipo de informação, eu dependia de informações textuais que eu fazia num projeto impresso, em papel, alguma coisa assim, ou eu anotava alguma coisa num computador que tinha que ter o mesmo software, a mesma versão daquele que era utilizado dentro das áreas de engenharia, salvava essa edição num dispositivo qualquer, um pendrive, um cartão de memória, alguma coisa assim, levava para a empresa e a empresa atualizava. Olha o tempo que eu perdia dentro desse processo. Se eu estava num campo a uma distância de 2, 3 dias da minha base, era 2, 3 dias que todo mundo deixava de fazer algo em termos de entrega, em termos de agilização de processo, ou que era às vezes pior. O pessoal continuava fazendo alguma coisa e eu já vinha com uma informação nova de 4 dias atrás e eu tinha que depois, de uma certa forma, separar e depois identificar aquilo que foi feito naquele período, se essa modificação que foi anotada e que foi solicitada 4 dias atrás tivesse afetado o processo produtivo. Então, você começa a ter produtividade também associado ao fato de você não ter uma plataforma flexível, né? Outra coisa que nos ajudou bastante, né? Eu me lembro que quando os primeiros softwares que foram instalados em máquina começaram a trazer produtos que tinham processos diferentes, que tinham bases de desenvolvimento diferentes, eu tinha dois desafios, né? Ou eu instalava todo o pacote, né? Então, um pacote de um software que tinha a parte de superfícies complexa, sheet metal, forma livres ainda estava começando, não tinha ainda um contexto tão aplicado, a parte de malha, a parte de parametrização, e tudo isso dentro de um software instalado me levava a algumas, né, gigas de instalação me levava a máquinas extremamente robustas para atender tudo isso. Então, o mercado começou cada vez mais caminhar para produtos que associam e conectam esses processos diferentes. Então, como funcionava? Eu tinha plugins que a gente chamava, que eu tinha que instalar de acordo com a minha necessidade. Ou se não, os primeiros softwares eu não tinha nem essa opção. Ou era tudo ou nada. Ou se instalava todos os acessórios, todos os plugins, ou você não instalava nada. E aí eu tinha um programa extremamente pesado, porque eu tinha que ter todo o pacote instalado, e utilizava parte desse pacote, ou às vezes, esporadicamente, alguns elementos desse pacote. E o mercado já tendia para esse tipo de produto final.
Com o fato de eu trabalhar com o conceito de nuvem, eu posso fragmentar esses elementos como se fosse pequenas extensões, pequenos pacotes. E aí eu dou a opção de utilizar somente aquilo que eu preciso. Então, se eu pego um projeto ou estou desenvolvendo um projeto que tem esse nível de riqueza em termos de designer de produto, como eu disse, superfície, sheet metal, forma livre, malha, parametrização, ótimo, eu estou trabalhando com software quase na sua totalidade. Mas se amanhã eu estou trabalhando num conceito de terceirização, de modelos de manufatura flexível, eu pego essa parte, por exemplo, de sheet metal e mando para um fornecedor me entregar essa peça pronta, porque eu não quero mais desenvolver o projeto dela internamente, você já imaginou o custo desse meu fornecedor, dessa empresa de pequeno e médio porte, ter que comprar um pacote com tudo isso para usar só a parte de sheet metal? Mas já imaginou o nível de complexidade que eu estou gerando para uma empresa de pequeno porte? Será que o investimento que ele vai fazer comprando um software que tenha tudo isso vai atender efetivamente o que ele espera? Ele vai ter rentabilidade, ele vai ter produtividade para poder gerar lucro e se manter vivo, se manter sustentável para continuar fornecendo? Então, a partir do momento que as empresas começam a se movimentar de colocar isso dentro de empresas de pequeno e médio porte, eu passo a ter com o Fusion 360 uma possibilidade e uma oportunidade de customizar o meu software de acordo com aquilo que eu vou fornecer. Isso me dá um ganho muito interessante. E aí cai naquela minha fala logo no começo do nosso webinar. Infelizmente, boa parte das empresas no Brasil ainda não tem essa noção. Ele está achando que é tudo ou nada. Não. Você pode trabalhar com parte ou uma customização do software, e o que é muito interessante. A hora que eu volto para esse processo mais complexo, esse processo mais completo, eles se integram e se encaixam como se fosse uma peça única. Aí está a grande vantagem de eu trabalhar com softwares que, além de nuvem, consegue se comunicar e consegue fragmentar o que eu vou entregar. Outro elemento que mudou muito o conceito de produtividade e de avanço é o que a gente chama de modelagem orgânica. Dentro da prototipagem, nós temos dois modelos de prototipagem que dominam ou preconizam quase tudo que você tem de produto final. Ou é a modelagem paramétrica, que são elementos que saem de formas pré-definidas, quadrado, retângulo, círculo, associo um, dois, três desses elementos, ou seja, ele tem basicamente linhas retas. E tem o que a gente chama de prototipagem orgânica. O que é a prototipagem orgânica? É como se eu pegasse um elemento e eu decomposte ele, né, em vários gomos, em várias malhas, e eu passo a movimentar esse elemento de forma extremamente livre. Isso me dá uma capacidade de desenvolvimento muito grande, porque praticamente eu vou desenvolver um produto sem perda. A modelagem orgânica, ela não considera os elementos que não vão fazer parte do meu produto, diferente da modelagem paramétrica, que trabalha com o conceito de subtração de materiais. Então, o ganho já na prototipagem, o ganho de custo de processo, de não gerar processo aonde não tem material agregado, aumenta e muito a produtividade, aumenta e muito o meu tempo de desenvolvimento. E a modelagem orgânica, diga-se de passagem, é um dos pontos fortes do Fusion 360. Ele, quando começou a ser desenvolvido, quando ele começou a ser elaborado, a Autodesk, sob a minha visão, tá? Não quero dizer que essa seja a visão da Autodesk, a minha, de quem está no campo já há alguns anos, como eu já disse, era que a Autodesk tinha que tomar decisões do que levar para o Fusion de forma prioritária.
Então, se nós estamos falando de um software de 12, 13 anos, algumas decisões tinham que ser tomadas. O que que eu ia começar a alocar na nuvem para poder começar a criar o software que hoje nós temos, que praticamente aloca dentro dele quase tudo que outros softwares instalados têm. Ele tomou algumas decisões, e uma das decisões que ele tomou visando um público, principalmente o público maker, o público de prototipagem, foi investir nessa parte orgânica. Então, a parte orgânica do Fusion é uma parte que já tem um segmento muito forte, já tem uma solidificação muito interessante, e eu acho que dentro dos softwares que nós temos no mercado, é um dos melhores softwares para modelagem orgânica, porque aqui nós temos um know-how de pelo menos 12, 13 anos. Então, a modelagem orgânica é um caminho para melhorar a produtividade, primeiro sobre o aspecto de engenharia, foi o que eu acabei de dizer. Segundo, sobre o aspecto de atratividade. Quando eu crio um produto com um design mais moderno, mais futurista, mais excitante, a vida útil desse produto, o ciclo de vida de mercado desse produto acaba aumentando também, e aí eu não tenho a necessidade de ficar fazendo modelos toda a hora. Outra coisa muito interessante dentro da área de produtividade eram as necessidades que se tinha de renderizações, né? Você, quando vai para a área de renderização na engenharia, eu estou buscando ver detalhes, né? Eu estou buscando ver como um produto vai ficar depois de terminado, depois de confeccionado. Isso me ajuda muito no aspecto de tomada de decisão, isso me ajuda muito no aspecto de perceber se eu vou ter algum tipo de problema com algum tipo de material, como que vai ficar esse aspecto. Quando você não tinha renderização em nuvem, o caminho que se fazia era você construir um protótipo físico, tirar o processo de fotos, fazer as edições de foto, e era dessa forma que eu começava a ter o primeiro contato com algo que estava sendo construído. Hoje, o que que acontece? Hoje a gente tem a renderização como um elemento de conexão, como um elemento de conexão. Isso é muito importante. Na modelagem paramétrica, eu tenho outro elemento que me ajuda bastante. Quando eu desenvolvo as modelagens e eu estou associado em nuvem, eu tenho como opção a criação da documentação. A documentação técnica ela é a consequência do trabalho de criação desses documentos. Se eu faço uma modificação e estou em nuvem, eu automaticamente altero o desenho. Isso é importante, isso é fundamental. E as renderizações e as modelagens. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como a gente consegue ver dentro do software esses elementos de ganho de produtividade. Eu vou agora compartilhar o software, que eu acho que é muito legal, ó. Esse cara aqui é o nosso Fusion 360. Vamos começar a trazer para o software, para quem nunca viu, isso é uma oportunidade muito interessante, um pouco daquilo que eu disse, né? Primeira coisa, eu estou logado em nuvem, né? Então, a partir do momento que eu estou logado em nuvem, eu posso trabalhar e tudo isso que estiver dentro desse ambiente, ele vai ficar registrado dentro da minha conta. Na prática, em termos produtivos, o que isso me ajuda? Se eu deslogar dessa máquina e tiver que ir fazer um trabalho num cliente, num fornecedor, ou eu trabalho numa empresa que tem uma matriz, uma, duas, três filiais, eu preciso levar meu computador comigo junto? Não. Se eu tiver bases de trabalho dentro desses ambientes, eu posso fazer essa conexão, eu posso fazer essa conectividade de acordo com a máquina que eu tiver. A única coisa que vai acontecer, a hora que eu logar em outra máquina, consequentemente, ele vai me perguntar qual das duas máquinas você vai querer continuar trabalhando, e eu deslogo uma e logo outra. Então, esse é um aspecto interessante. Outro aspecto interessante aqui, ó,
dentro das configurações, está aqui nas preferências, né? Então, eu consigo customizar o meu software do jeito que eu gosto. Ele já vem com uma configuração que vale ressaltar, que é o que a gente chama de default básico. O que que é default básico? É uma configuração que já vem de dentro da Autodesk que evita muito que você tenha que mudar parâmetros. Ele já vem modelado para você trabalhar dentro da língua que você escolhe. Então, quando eu escolho a linguagem aqui, ó, e eu tenho diversas línguas, e uma coisa que é importante, a Cláudia disse lá da comunidade em português, é importante que nós continuemos utilizando esse software, porque como ele está em nuvem, a Autodesk sabe qual é o perfil dos seus usuários, e quanto mais pessoas da língua portuguesa Brasil estiver utilizando, maior é a visibilidade que nós temos e, consequentemente, mais credibilidade nós teremos dentro do processo. Então, eu tenho diversas línguas. Quando eu escolho língua portuguesa, primeiro, eu tenho todos os ícones em português. Isso me ajuda muito. Segundo, ele já faz a parametrização de todos os elementos praticamente para português. Então, ele me define tipo de fonte, largura de linha, se eu vou trabalhar em sistema decimal, se, por exemplo, na parte de renderização, qual é o perfil de pictures que ele vai trabalhar, a paleta de RGB, ou seja, ele já vem num padrão. Eu posso mudar, Douglas? Pode. Você pode customizar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a forma de você encarar. Mas aqui é importante que nós tenhamos esse tipo de flexibilidade, que faz com que o software se adapte a mim e não eu me adapto ao software. Outra coisa interessante aqui, né? Tudo aquilo que nós fazemos, ele fica registrado aqui, ó. Então, todas as modificações, eles ficam aqui. E aí, tem um papel muito legal da comunidade. Quando ele faz qualquer tipo de atualização, se eu clicar aqui, ó, responda essa pesquisa de 5 minutos, ele vai buscando informações de nós, usuários, ele vai dando feedback de implementações, de upgrades que ele fez de acordo com as nossas relações, ou seja, você passa a ser um desenvolvedor junto com a Autodesk de soluções. Eu me lembro que quando tínhamos softwares que não eram em nuvem, eram softwares que eram instaláveis, existia muito aquele questionamento, aquele bate-papo de café, né? Poxa, estou usando software tal, mas poderia ter isso, ter aquilo, isso aqui me atrapalha, isso aqui. Por quê? A gente ficava na discussão de café porque não tínhamos autonomia e não tínhamos voz para poder ajudar nessa composição. Aqui na nuvem você tem. Então, isso eu acho muito legal. Outra coisa que ele faz, pensando na produtividade, que é o nosso tema. Eu costumo dizer que o Fusion ele é uma fábrica dentro de um software. Como assim uma fábrica dentro de um software? Eu tenho aqui, ó, 6 segmentos ou 6 setores de uma fábrica. Eu preciso desenhar, projetar? Preciso. Eu preciso usar uma engenharia avançada, uma engenharia inteligente para fazer melhoria, né? Que a gente chamava de engenharia avançada? Sim, é o que a gente chama de generative design, que eu vou mostrar depois, que é aquela engenharia que busca redução de custos. Esse é o departamento dessa engenharia. Eu preciso de uma engenharia que ajude na parte de qualidade, padrão de qualidade, visual, estético, acabamento, tudo. Preciso. Está aqui renderização. Eu preciso fazer uma parte, de repente, de animação para ajudar no sistema de um Poka-yoke de montagem, fazer um treinamento dentro do chão de fábrica de um componente mais complexo para as pessoas do chão de fábrica ver como é os processos de montagem, ou uma área que você tem que tomar cuidado para não fazer uma montagem errada, numa posição errada, eu tenho a área de animação. A parte de simulação é uma parte de engenharia de teste, engenharia funcional? Tenho aqui. A parte de manufatura aqui e a documentação. Ou seja, diferente de alguns outros softwares, que eu tenho que ter softwares instalados diferentes, depois fazer migrações de uma plataforma para outra, aqui está tudo dentro do mesmo software. E se está tudo dentro do mesmo software, eu não tenho que primeiro fazer vários investimentos de forma separada. Segundo, ele está dentro de um mesmo custo, então, consequentemente,
o meu custo de investimento é menor. Outra coisa que ele tem muito interessante voltado à produtividade, ele tem um sistema de entendimento que me ajuda muito. Por exemplo, se eu venho aqui em projeto e eu coloco o meu mouse em cima de um dos ícones, ele já tem um pequeno tutorial em português, inclusive com as telas de atalho lá, né? Então tem extrusão, o que que é extrusão, qual que é a tecla de atalho, embaixo eu tenho um desenho ilustrativo, ou seja, a capacidade de autoaprendizado é muito grande com esse tipo de software. E ele adota sempre a mesma metodologia para diversos processos. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Se eu estou na área de projeto, construindo um protótipo, ele trabalha em alguns elementos específicos. Então, eu posso trabalhar na construção de um protótipo em sólido, em superfície, em chapa e em plástico. 4 processos de construções diferentes. Porém, o pensamento computacional é o mesmo. O que que eu quero dizer? Criar, modificar. Superfície, criar, modificar. Chapa, criar, modificar. Plástico, criar, modificar. Ou seja, se eu entendo um, eu entendo o outro. E aí fica muito mais fácil você implementar. O mesmo serve para outros segmentos. Por exemplo, vou em manufatura. A manufatura, ela tem uma coisa interessante, né? Eu tenho aqui alguns processos: fresagem, torneamento, aditivo. Vou pegar esses 3, mas olha lá. Fresagem, configurar, processo. Torneamento, configurar, processo. Aditivo, configurar, processo. Então, ele é muito intuitivo, ele faz com que você tenha ganhos interessantes. Aí você vai falar, Douglas, qual a vantagem dele ser assim intuitivo? É que eu consigo trabalhar e interagir com ele sob um leque muito grande de mão de obra. Eu não preciso ter um técnico especialista, um engenheiro complexo. Ele vai dando ao profissional, principalmente nas empresas de pequeno e médio porte, uma oportunidade de interagir com ele de forma muito fácil, de forma muito direta. Então, isso ajuda muito nesse processo de contexto. E aí, dentro das inteligências artificiais, ele tem algumas coisas muito diretas. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui na área de processos aqui. Ó. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho uma área automatizar. Olha aqui que eu vou fazer bem rápido para a gente entender. Imagina que eu tenho aqui, ó, um círculo qualquer e eu vou criar um elemento a partir desse círculo. Não é aula de Fusion, né? Então, eu vou fazer bem rápido. Vou fazer aqui, ó, um outro círculo. Ó, vou criar um outro círculo aqui, deslocado aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Não estou preocupado com medida. E eu vou aqui, ó, também fazer uma composição para lá. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 elementos, 2 círculos de tamanho diferente, e eu quero criar um produto a partir desses 2 elementos. Olha a inteligência artificial trabalhando de forma ao meu favor. Automatizar. Aí ele me pergunta, quem você quer conectar? Eu quero conectar essa face com essa face. Como eu conecto daqui para cá? E peço para a inteligência artificial gerar formas. O que que ele vai fazer agora aqui, ó? Ele vai usar o database dele e me dar algumas opções de como eu posso unir esses 2 elementos. Partindo sobre o aspecto só geométrico, eu posso usar um modelo mais avançado, que é o Generative Design, determinando material, processo, esforços. Aqui eu estou usando um aspecto genético. E ele vai calcular. Agora, como ele consegue calcular e me dar essas opções? Porque ele está lá no banco de dados da Autodesk e ele vai me dando, ó, essas opções, ó lá. E ele vai me dando 6 opções com algumas alternativas, ó lá. Uns mais ousados, outros mais robustos,
outros mais inovadores, e eu vou escolher depois qual eu queira partir. Ó lá. Olha ali. Ele vai me dar alguns modelos. Olha lá. E a partir do momento que eu escolha um modelo, por exemplo, esse daqui, ó, eu escolho qual modelo eu quero, dou OK. Ele me gera um produto. E esse produto tem. Aí você vai falar assim, pô, Douglas, legal. Inteligência artificial é isso? Não é isso. Inteligência artificial ela me dá um caminho. E eu aproveito essa oportunidade de fazer uma reflexão que hoje muito se fala, inteligência artificial, ela é o caminho do mundo, vai acabar com tudo? Não, sabe por quê? Porque a partir daqui, ó, eu tenho algumas possibilidades e aí vale a minha criatividade. De repente eu vou olhar esse cara aqui, ó, e vou falar, poxa, ele não é bem assim que eu quero, ou senão eu vou fazer um ensaio de fadiga lá e vou ver que algum ponto vai romper. E aí o que eu consigo fazer? E normalmente os engenheiros modernos fazem, ele usa a inteligência artificial para dar um caminho. E a partir daqui, ó, eu consigo editar, ó. Eu transformo ele num conceito de malha e eu consigo, ó, editar. E ele é tão inteligente que ele já me traça até uma linha de centro aqui, ó. E eu consigo fazer isso, ó. Eu estou segurando o Shift, tá? E aí, ó, editar. Aí sim começa a entrar o lado da engenharia, ó lá. Agora eu pego algo que a inteligência me deu e eu começo a colocar o meu processo produtivo para trabalhar, ó lá. Eu posso modificar, ó lá. E como ele está associado de forma direta, ó, ele muda os dois lados, ó. Muda um lado e se eu escolher aqui, ele muda o outro, ó, Shift. Ou seja, eu tenho ainda o lado da criação humana que vai fazer parte, ó lá. E aí sim, eu vou buscar alguma coisa diferente de um padrão. Então, quanto tempo eu levaria no modelo de matemática, de engenharia avançada? Eu me lembro, né, que eu peguei um pouco disso daí. Você fazia produtos nesse patamar só usando modelagens complexas, cálculo matemático, tinha máquinas específicas para fazer isso daí, scanners de alta resolução. Hoje eu consigo fazer em 4 minutos o conceito aplicado aqui. Então, são essas informações, essa flexibilidade, essa acessibilidade que vai me dar os ganhos de produtividade que a gente trabalha. Na parte de geração de desenho também, eu tenho eles praticamente gerando quase de forma automática, isso daí já outras plataformas também faziam, tá? A parte que eu mostrei para vocês de engenharia regenerativa mais avançada, eu consigo fazer também num aspecto interessante. E para fechar aqui, como eu consigo ser justo, né? Dessa forma aqui, ó. Se eu for aqui, ó, extensões, a Autodesk no Fusion, ela te dá essas opções. Você monta o seu processo produtivo de acordo com a sua necessidade, né? Como se fosse um delivery, né? Como se estivesse num self-service, cada empresa vai trabalhar dentro da sua característica. Se eu sou uma empresa de produto, de designer, ter, de repente, a extensão de designer é muito interessante. Se eu faço gestão e gerenciamento do meu projeto com o fornecedor, com o cliente, com documentação, tenho outras plataformas de MRPs que eu trabalho, ter o manager é interessante. Se eu trabalho prestando serviço e faço a parte de manufatura, faço peças de reposição ou peças, componentes para uma montadora, está aqui a parte de eletrônica, a parte de engenharia avançada. Então, você monta de acordo com a sua necessidade e cai naquilo que eu disse aqui, ó. Eu vou decompor esse cara aqui, ó. Olha lá. Para atender essa necessidade. Eu vejo o que eu vou fornecer dentro dessa cadeia e vou customizar o Fusion para que ele possa atender. E como eu já disse algumas vezes, na hora que eu volto com a solução para dentro desse
controle master aqui mais complexo, ele se comunica de forma extremamente interessante, visto que o Fusion ele é editável e se comunica com mais de 55 arquivos diferentes. Então, a nossa ideia de hoje foi mostrar para vocês como você consegue trabalhar de forma produtiva, primeiro, integrando nuvem, segundo, customizando o recurso que você tem para que efetivamente você só instale e só use aquilo que você precisa. Terceiro, que ele seja transversal a outros processos, a outras tecnologias, de tal forma que você consiga estar sempre trabalhando, sempre fornecendo, sem a necessidade de estar desfazendo de recursos já adquiridos. Cláudia? Muito bom, Douglas. Muito bom. Realmente, a evolução que a gente teve, né? Estamos tendo é gigantesca. Pessoal, perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta agora, o Douglas, a gente dá uns 5 minutinhos aí, agora, para responder ao vivo. Vocês podem abrir os microfones e perguntar. Quem está no YouTube assistindo a apresentação, vocês têm aí abaixo do vídeo o link do Fórum de Fusion, que vocês podem colocar alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o que foi apresentado. Eu vou perguntar, então. É que eu trabalhei um pouco no começo com o pessoal que fazia o CNC, né? Então, aquela parte da manufatura ali, Douglas, é integração com máquinas de controle numérico, é isso? Isso O daí. projeto já integra já gera os pós-processadores, toda essa parte para integrar com a máquina, é isso? Isso, isso. Ah, tá bom. Ela é interessante, Cláudia, pelo seguinte, ó. Minha tela Hum, ainda está sendo vista ou não? tá. Voltando bem rápido aqui na pergunta da Cláudia, ó. Se você entrar aqui em manufatura, vamos supor que eu queira fazer, que eu não sei a medida que eu pus, mas se por acaso eu quisesse desenvolver isso aqui em manufatura aditiva, vamos supor. Então, eu vou escolher o tipo de máquina que eu quero fazer, e aí, ó, quando eu dou selecionar máquina, Hum, eu escolho qual é o tipo de processo, vamos supor uma manufatura normal, e olha quantas empresas são parceiras nossa. da Autodesk em manufatura aditiva. Então, todas essas empresas que são fabricantes de máquina de manufatura aditiva, Hum, elas são parceiras. O que isso quer dizer? Quando eu escolho a máquina aqui, ó, toda a configuração da máquina, ó lá, ela vem para dentro nossa. do processo. E aí, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu vou escolher o filamento, e aí eu escolho qual o processo, o tipo de filamento que eu quero utilizar. Ele, Interessante. ele automaticamente já me encaixa dentro da base. Olha lá, eu vou pedir para ele encaixar. Ele já me traz para dentro da mesa. Ele faz um posicionamento automático, coisa que se você não tem um software, você vai ter que ficar fazendo. Ó, ele já vem encosta. E Hum, aí, na hora que eu peço para gerar o percurso aditivo, dentro da produtividade, ele me calcula todo o percurso aditivo. Então, ele vai me falar quanto eu vou gastar de material, quanto tempo, e isso é produtividade. Às vezes, você fazia um processo e não tinha noção do que você ia efetivamente perder de tempo, ou quanto você ia gastar. Então, ele me dá todo essa curva aqui, ó. E a partir daqui, ó, eu posso simular, já que a gente falou de simulação, tá vendo lá? sim. Ele vai ficar, quanto tempo eu vou levar, quanto eu vou usar Nossa. de material, e aí depois eu faço aquilo que você disse. Tanto a manufatura aditiva quanto a usinagem, ela é um Sim. processo de G-code. Eu defino, olha lá, como eu defini essa máquina, ele já traz toda a configuração da máquina e eu gero o código que vai para a máquina efetiva. Olha Tá. lá. Uhum. Nossa. Tudo E aí. aí, ó, é muito Ah, legal em termos de produtividade. Esse é o código máquina. Eu sei. sou das antigas como a Cláudia. Eu sou da época que a gente digitava esses códigos no painel de Vamos máquina. antigo. Eu digitei muito. E se você errasse um ponto, errasse uma vírgula, não colocasse
de repente uma parametrização na ordem certa, a máquina não rodava Tudo errado. e ela, no conceito antigamente de tecnologia blindada, ele nem te avisava por que estava dando erro. Hoje você tem, você viu, eu levei 3 minutos, gerei um G-Code para colocar numa manufatura aditiva. Isso é produtividade, Claudia. Muito bom, incrível. É, faz tempo que eu não vejo essa parte aí. Muito bom. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bom, né? Gustavo aí dizendo que foi Oi, bacana. Cláudia. Aaron. Oi, Natan aqui falando. fala, Natan. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Douglas? Boa Tudo tarde. bom, Natan? Tudo certo. Rapidinho, tá, gente? Só um comentário. Eu trabalho aqui na X4B, né? A gente também é uma revenda Ah, Autodesk, né? sim, E eu achei bem interessante essa parte que o professor Douglas mostrou, né? Da modelagem que ele fez, né? Que ele uniu aqueles dois círculos, né? Porque, por exemplo, eu estou fazendo um artigo para minha pós-graduação e o tema que eu escolhi é falar do design generativo. E eu achava que esse tipo de design daria pra fazer só dentro do design generativo. Eu não sabia que na própria modelagem a gente tinha esse tipo de pré-opções, entendeu? Eu achei bem legal. A pré-opção ali, o Natan, já que você vai entrar num artigo de engenharia, eu falo que eu sou coordenador de engenharia, Aham, ele tem que ficar muito pautado que o princípio do Generative Design que você usa ali sim. é a modelagem de designer, ou seja, depois você tem que fazer os outros processos paralelos, tipo jogar na simulação, Uhum, ver se deu certo, se não der, você volta, remodela, como eu mostrei ali. Esse é sim, um modelo mais pautado no design, né? No visual. Quando você vai na design pautado em engenharia, aí o generative design é o caminho. Você determina qual a força que você quer, onde você vai gastar, que tipo de força você vai aplicar, qual o processo de manufatura, você vai preenchendo essas informações e aí ele começa a calcular um modelo que ele vai respeitar aspectos de engenharia. É sim, mais sim. pesado, é mais complexo, mas Uhum. para você ter uma noção, é o primeiro princípio aí. Ah, tá ok. Não, obrigado, professor. Nada. obrigada, Natan. Mais alguém? Sim, Cláudia, gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Bem voltado para a área comercial, viu, professor? Eu sou aqui da ProSystems e eu tenho uma dúvida com relação à parte de PDIM, né, chão de fábrica. Falando com um cliente, mais precisamente a Iveco, né, de caminhões e tal, eu percebo o Fusion é muito novo para mim, tá? Nesse quesito, né? Eu foco muito em AEC. Onde que o Fusion, dentro de uma fábrica como a Iveco, a minha linguagem mais comercial sobre essa parte de PDIM, ela se encaixa ali, porque eu percebo que a parte de criação, de design, né, ele já tem tudo isso, né? Esse conceito ele já tem, né? Vendo a aula do senhor, eu percebo que eu vejo muito chão de fábrica, né? Dessas É, indústrias assim, né? Seja um carrinho para movimentar uma peça, seja uma modelagem não sei, eu pensando aqui agora, né? Assistindo a aula, uma peça para posicionar uma ferramenta, algo nesse sentido. entendi. Ó, você está falando, eu estou mexendo. Imagina esse produto que eu fiz de qualquer jeito, eu queira criar uma conexão dentro de um processo produtivo, né? Então, como que eu Certo. consigo fazer? Então, vamos lá. Deixa eu ver que ele está salvo aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é um arquivo. Primeiro, se eu clicar do lado direito do mouse dele, eu consigo fazer isso aqui, ó, compartilhar link. Eu posso pegar esse desenho, de repente, de um cliente, de um fornecedor, você pega a Iveco, de repente tem parceiros, ou ela tem setores diferentes, eu Uhum, posso compartilhar com uma pessoa que não tem o Fusion. Então, como que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, g- gerar link. Esse é um link que eu abro até no celular. Eu determino qual é o nível de interação que ele vai ter com esse link, se ele vai conseguir fazer download, eu só vou deixar ele visualizar. Se eu vou deixar ele visualizar e vou colocar uma senha só para quem tem senha. Mas se eu fizer isso daqui, ó, deixar ele aberto, dou copiar e eu for aqui, deixa eu ver onde que está o chat aqui. Eu sofro um pouco no Zoom aqui, ó. Eu posso compartilhar aqui esse link, ô, Cláudio? Pode, pode. Aí, eu fico um E nós teste. vamos conseguir abrir. Quem não vai conseguir?
Nós vamos conseguir, Então, dá uma certo? olhada aqui, ó. Eu vou Se abrir você aqui. consegue ver o que eu mandei. Tá abrindo aqui. Conseguiu ver a peça? Ainda não carregou. A hora que ela Tá carregar, abrindo. você vai ver isso aqui, ó. Consegui, tô Nossa, vendo. tá aqui já. Tô vendo, tô vendo. Uau. Olha Ó, lá. legal, Nossa, metálica, Então, esse brilhante. setor, ele pode fazer interações, ele pode fazer algumas medições, olha lá, ó. legal. Eu posso fazer algumas. E aí eu posso pegar isso daqui, ou eu volto para a plataforma Fusion, ou eu mando ele em outras extensões. Aquilo que eu disse da facilidade de você trabalhar em outras extensões. Essa é uma forma de interagir. Segunda Uhum. forma que eu tenho dentro de um processo mais fechado. A hora que você vai aqui, ó, compartilhar, você está vendo aqui? Ele abriu. Tô, Se eu colocar o seu e-mail aqui e você tiver uma conta Fusion, você passa a ser coautor comigo nesse projeto. legal. Sim, ele dá a opção de abrir no Fusion ou só ele tá no visualizador do Autodesk. Visualizador. Ou aqui, se eu convidar ele, ele entra para dentro dessa plataforma. Terceira forma de eu interagir com o negócio, ó, é quando você vem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo tirar esse cara aqui da frente aqui. Ó, você está vendo que tem o módulo gerenciar aqui? Sim, Se você tiver a extensão ativa de gerenciamento, eu consigo fazer aqui, ó. Coloco ele como se fosse um processo. Eu crio um código para ele. E aí ele vai andar dentro da fábrica, dentro de um processo aqui, ó. Eu vou colocar o que que eu quero fazer com essa peça, se ela está sendo fabricada, se ela está sendo desenhada, se ela está sendo desenvolvida. E aí eu abro um tipo de um dashboard dentro do processo, ó. legal. Olha lá, ele vai carregar e aí você pode anexar outras ferramentas, desenhos. Uhum. Eu tive na segunda fizeram uma palestra sobre gerenciamento em nuvem. Você pode pôr um Excel, um MS Project, você pode colocar um monte de coisa. Eu estou indo agora para a área de gerenciamento. O que muda aqui? Olha lá, ele me criou um código, um part number aqui, ó. Legal. Aqui eu consigo trabalhar, além das Re- informações de desenho, as informações documentais. Então, Referência, ele cria referências da peça, né? tudo, olha lá, abrir na nuvem, ó, ele está abrindo agora na nuvem. Ele vai perguntar se eu tenho uma conta. Esse é um problema, você tem que ter a conta de manager para esse tipo de interação, né? Uhum. Ele pode ser que ele demore um pouco e ele vai te abrir isso aqui, ó. Fechar. Olha lá, gerenciamento de processo, painel. Ele vai me gerar todas as informações dentro do fluxo de processo normal. Sim, Então, esse é o terceiro elemento que você pode utilizar. Aí já, legal. ó, tá vendo a área de gerenciamento? Olha lá, entrei no projeto, ó. Uhum. Aí ele me dá todos os elementos que estão, é que o meu projeto é mais robusto, o que cada um vai fazer, como eu vou criar o nível de interatividade, ó lá, quais são as pessoas que Sim, vão envolver. Então, aí já entra na parte de gestão de processo. Isso hoje, em modelos que não são usados Fusion, você tem que ter programa separado, um MS Project, um SAP, um Microsiga, uhum. um macro, alguma coisa, e ele vai te integrar tudo dentro da mesma plataforma. Perfeito. Muito bom, professor. Obrigado. Nada. Maravilha, Douglas. Bacana? Muito bacana. Bom, pessoal, acho que estamos chegando ao nosso tempo aqui, né? Então, próximas perguntas, vocês que estão assistindo podem colocar lá no fórum de Fusion. Eu vou colocar o link aqui para vocês. E quem está assistindo também tem o link aí no YouTube para mandar uma pergunta lá no fórum, tá? Então, Douglas, muito obrigada pela Nada. apresentação, muito cuidadosa, muito ilustrativa, imagens excelentes. Viu? Bruna, Natália, obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Ô, Aaron, vou aproveitar e mandar um abraço para o Lorival aí, meu grande amigo Querido, de muitos anos, está aí em Brasília. que Vou usar bacana. Eu aqui, vou ó, repassar. o webinar do Douglas para mandar um recado aí para Brasília.
Pode deixar, será repassado, Cláudia. Tá bom. Um Aí em abraço, Brasília, obrigado. só completando, Aaron, aí em Brasília tem o Senai, o Instituto de Inovação, eles têm uns trabalhos legais com os Fujons aí dentro do Instituto de Inovação. Que bacana, cara. Vou me A hora que aprofundar você mais. quiser alguns Incrível. contatos, a Bruna e a Natália tá aqui, a gente passa, dá para você ver bastante coisa aplicada lá. Pô, perfeito. Obrigado, agradeço, gente. Tá Obrigado. bom? E pessoal, Ótimo. lembrando que segunda-feira tem mais um webinar da série do Fusion com o professor Douglas. Então, se quiserem também continuar na thread, segunda-feira estamos aqui. Tá. Terceira parte. Tá tão Tá bom bom, que você já vai pessoal. ter que preparar a quarta parte, Douglas. Tomara. Tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Um abraço, a gente se vê na próxima. Obrigado mais uma vez, Cláudia. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada a gente. todos. Obrigado, Obrigado. Um abraço, pessoal. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Obrigada.